Oi, pessoal. Eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus, doutora em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, pós-doutora pela Escola Superior de Ciências Sociais e História, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ, no campus Belfort Roxo. Eu venho falar hoje para vocês aqui nessa atividade um grande resumo de uma das aulas que eu ministro no campus, que se chama Mundos do Trabalho. Nós falamos na disciplina sobre a história, a evolução da categoria trabalho ao longo da vida humana, da história da humanidade, e refletimos sobre a sua relação, principalmente no curso para o qual essa disciplina é ministrada, que é o curso de artesanato. Nós entendemos, a partir das regulações, da fundamentação legal e também da nossa orientação político-pedagógica, enquanto professoras do Instituto Federal, que temos que fazer uma formação cidadã, e a formação cidadã inclui uma compreensão das técnicas e da tecnologia que é utilizada, para que a sua aplicação seja consciente. Então, o que eu abordo na disciplina, eu vou fazer um super resumo aqui, gente, não substitui a aula presencial, nem um curso em AD mais extenso, mas vamos lá. O que significa o trabalho para o ser humano? Basicamente, nós somos humanos em função da história do trabalho que nós desenvolvemos ao longo desses pelo menos 300 mil anos que nós somos essa espécie Homo sapiens, né? Então, nossos ancestrais, a partir do desenvolvimento de instrumentos, começaram a trabalhar não só a si, mas também o mundo ao seu redor. Qual é a diferença do trabalho humano para o trabalho de outros seres vivos? Nós transformamos significativamente o mundo, mas também a nós mesmos. A nós mesmas. Foi o trabalho que possibilitou que chegássemos aonde nós estamos. Trabalho desde o momento que um de nossos ancestrais começou a utilizar instrumentos para modificar o seu ambiente de vida, para caçar, para plantar, para colher, para se alimentar, ou mesmo nessa dimensão artística, estética fundamental do ser humano, para pintar as cavernas, para fazer desenhos, criar objetos. Quando a mão humana pegou o barro e transformou num jarro, ela, com isso, transformou o próprio ser humano. Essa primeira tecnologia, essa primeira técnica de transformar o barro, de transformar a madeira, de transformar a pedra, de transformar qualquer material no entorno em algo que a mente humana, na sua capacidade, podia fazer em termos de abstração, isso começou a nos transformar. Então, você já tem uma ideia, vou mostrar alguns livros para vocês conhecerem, bem básicos, que falam sobre isso. O tema do trabalho é muito presente na nossa história, apesar de, às vezes, ser simplificado. O trabalho, infelizmente, na história da humanidade, principalmente da sociedade ocidental, ele ficou muito associado à exploração, basicamente a tortura. Quem faz minha aula sabe, é a primeira aula, que é a palavra trabalho, que nós usamos, aqui nós estamos usando em português do Brasil, ela vem de tripalhar, né? Tripalho era um tridente, um arado, digamos assim, que se usava no arado na agricultura, né? Para se arar o chão, para abrir sulcos, buracos no chão na agricultura, na lavoura. Lavoura, inclusive, que vem da palavra labor, que tinha esse significado antigo do criar, do trabalho enquanto criação, laborar. Nós ainda temos a palavra labor, laborar, laboral, mesmo que não utilizemos tanto quanto a palavra trabalho. Mas trabalho, ela se constituiu a partir de uma perspectiva, essa palavra que vem do latim, ela se constituiu a partir de uma experiência de uma sociedade escravocrata, como era a sociedade romana, em que eles começaram a diferenciar o trabalho manual do trabalho intelectual, como se não estivessem juntos. E como se o trabalho manual fosse inferior ao trabalho intelectual. Como se o fazer artístico do artesão fosse inferior ao do artista, dentro do que cada cultura, dentro da sua lógica de dominação, entendeu que era melhor ou pior. Essas hierarquias são uma construção, infelizmente,
baseada nos estereótipos que são importantes que nós entendamos para transformar essa perspectiva. Então, na sociedade escravocrata, se entendia que o labor, o fazer criativo de certos trabalhadores, né, de quem laborava, não era tão importante quanto dos políticos, dos poetas, dos professores, do trabalho entendido apenas como intelectual, como se esse trabalho não fosse também um trabalho manual e como se o manual fosse inferior. Então, criaram uma palavra para relacionar esse labor considerado inferior, por exemplo, dos escravos, das pessoas escravizadas, ninguém nasce escravo, né? As pessoas são livres por definição, por natureza, mas a lógica de exploração do trabalho dos indivíduos, a discriminação, os estereótipos, criam categorias de exploração como a escravidão, que infelizmente nos acompanha enquanto espécie desde a pré-história. Então, o trabalho vem do tripalho, que era o arado, né, o 3 paus em latim, tripalho, que era usado na lavoura para arar o chão, mas também era usado para tortura. Tripalhar significava também torturar. Então, se associou a palavra tripalhar, relacionada à tortura, com trabalho, com trabalhar. E essa ideia, infelizmente, ainda nos segue. Ela é reproduzida dentro do pensamento social ainda. Nós temos lutado por um trabalho que tenha mais felicidade, que tenha mais condições de sociabilidade, um reconhecimento do valor do trabalho coletivo, da valorização. Então, a escravidão, só para ilustrar também, né, a gente tem vários materiais que vocês podem ver na internet sobre trabalho, escravidão. Nós temos buscado superar essa perspectiva de exploração. E isso exige muitos desafios, principalmente aqui no Brasil, que somos uma sociedade que infelizmente se constituiu a partir da exploração dos povos indígenas, dos povos africanos. Nós temos muitas histórias do trabalho, se não fossem os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, mesmo com poucos direitos ainda reconhecidos, se não fossem as lutas dessas pessoas ao longo dos séculos, nós hoje não teríamos tantos direitos como nós temos, que ainda são menos do que merecíamos, porém já são avanço de uma grande luta nossa. Então, nessa trajetória do trabalho, o trabalho artesanal, o trabalho manual, era o trabalho que criou o ser humano. Nós somos humanos em função do trabalho. Mas ao longo do desenvolvimento tecnológico, houve inclusão do trabalho robótico, produtivo, o trabalho maquinal, e hoje nós vivemos uma sociedade que é a sociedade do conhecimento. Como eu falei, a aula vai ser bem resumida hoje, e depois em outros vídeos eu posso entrar nesses detalhes. Mas é importante lembrar que mesmo hoje, que nós temos uma sociedade extremamente tecnológica, ela ainda é extremamente desigual. Ela é uma sociedade em que alguns, por exemplo, em sala de aula, têm acesso a lousa virtual e outras pessoas só têm acesso ao quadro negro, ao quadro branco, ou não tem nem isso, dependendo da comunidade. Então, o desenvolvimento tecnológico em si, ele não garante necessariamente por si só a aprendizagem ou a qualidade dessa relação ensino-aprendizado. Particularmente, eu acho que quando a gente trata de relações humanas, ainda é fundamental a presença do ser humano nessa relação, para que a gente possa ter cada vez mais saúde mental no trabalho. Isso é o nosso grande desafio, que a gente viva bem no trabalho, tenha condições de qualidade, e eu falei da história dos trabalhadores, gosto muito, uso muito no trabalho, né, e na disciplina. A gente refletir sobre o que os historiadores, o que outras pessoas pensaram, o papel das mulheres no mundo do trabalho, né, desde o momento em que a gente falando de trabalho, a gente vai falar também da divisão sexual do trabalho, como na pré-história, a partir de certas questões que a gente pode aprofundar também em outro vídeo, se entendia em algumas sociedades que mulheres tinham que ter certas funções e homens outras. E isso foi formatando estereótipos que a gente tem buscado transformar hoje. E também desinformações. Bem, para fechar esse vídeo, recomendo que vocês assistam. Tem vários vídeos na internet sobre história do trabalho. E eu vou indicar uma aqui interessante, que tem a ver com artesanato. No meu entendimento, na sociedade do conhecimento que a gente vive hoje, o artesanato é cada vez mais importante, porque ele vai trazer essa mão humana
naquilo que não pode ser reproduzido, né, que é único, que vai para além do trabalho robotizado, repetitivo, padronizado. As pessoas têm peças únicas, isso tem um valor fundamental hoje na sociedade do conhecimento. Nós temos que enfrentar os desafios com relação à valorização desse trabalho, que é algo muito mais do social, e as questões de distribuição. Então, vocês podem procurar esse Mestres e Griots do Brasil, a gente conversa em outro momento, que fala dos contadores de histórias da tradição oral, da importância da fala para os povos que constituíram o nosso fazer e que nós ainda temos hoje, a importância da oralidade. E essa série aqui do SESI, de Bem com a Vida, que tem também no YouTube, que fala sobre a qualidade de vida no trabalho. Tem vários vídeos que eu uso bastante em sala de aula, né, a partir da perspectiva da psicologia. Então é isso por hoje e a gente continua em outro momento. Um grande abraço, vamos nos aprofundar nessa reflexão.